Pessoal, agora vamos falar sobre as funções psicológicas. Falando sobre duas atitudes, atitude extrovertida e atitude introvertida. Agora vamos falar sobre as 4 funções que Jung denominou de pensamento, sentimento, sensação e intuição. O pensamento e sentimento, Jung diz que é racional, são funções racionais. O sentimento, sensação e intuição, aliás, são irracionais, são funções irracionais. O pensamento, segundo Jung, consiste em associar ideias umas com as outras para buscar, para concluir um conceito geral, para se buscar uma solução, um problema. Se trata de uma função intelectual e que busca incessantemente compreender as coisas. O indivíduo, pensamento, ele tem essas características, ele busca incessantemente compreender as coisas. Já a função sentimento, que é também racional, é uma função avaliadora. Ela aceita ou rejeita uma ideia tomada com base no sentimento, né? Se a coisa é agradável ou não é, ou desagradável. No caso, pensar e sentir são funções racionais, como eu falei anteriormente, porque ambas exigem um ato de julgamento. Quando o indivíduo pensa, por exemplo, ele efetua julgamentos quanto a existir ou não uma verdadeira conexão entre duas ou mais ideias. Porque observamos que ao sentir, o indivíduo ele efetua julgamentos para decidir se a ideia é agradável ou desagradável, como eu falei anteriormente. Se a coisa é bela, é feia e excitante. O sentimento, pessoas que são tipo pensamento, elas têm dificuldades com o sentimento. Pode desenvolver, pode excluir da sua vida o sentimento, o indivíduo tipo pensamento e vice-versa. E a função sensação? A função sensação é a percepção sensorial. Tem a ver com os órgãos dos sentidos. É uma percepção sensorial que inclui todas as experiências conscientes, certamente produzidas pela estimulação dos órgãos dos sentidos, como visões, ruídos, cheiros, paladares, contatos. E também, da mesma forma, as sensações, elas existem no interior do corpo, sabemos disso. Pessoal, eu falei que a sensação e a intuição são funções irracionais. Falei do pensamento, sentimento, sensação, agora vamos falar da intuição. A intuição, conforme a sensação, é uma experiência dada imediatamente e não produzida como resultado do pensamento ou do sentimento. Diferente do pensamento e do sentimento, a intuição não exige nenhum julgamento. A intuição, diferentemente do pensamento e do sentimento, não existe nenhum julgamento. A intuição ela difere da sensação. Porque a pessoa que tem uma intuição, ela não sabe de onde ela vem, nem como se origina, ela surge do nada, ela mesma não sabe. No caso da sensação, sempre vai poder ser explicado pela indicação, certamente, da fonte da estimulação dos sentidos. Você, por exemplo, sempre dor de dente, é uma sensação. Você vê uma baleia, vê um animal, vê algo na sua percepção, certamente a sensação está ali presente com toda a força. Mas, quando uma pessoa tem uma intuição, pessoal,
a intuição de que uma coisa qualquer vai acontecer, uma premonição? Ele pergunta, como você sabe? Ela diz, eu estou sentindo, eu não sei. E pronto, não tem como explicar. A intuição, e por vezes denominada de sexto sentido, o pessoal fala muito, é até mesmo percepção extrasensorial. Dependendo do talento do indivíduo. Pessoal, a intuição e a sensação, eu falei, são funções irracionais porque não busca razão para se expressar. Falei isso. Já são estados mentais que reagem com os estímulos em ação sobre o indivíduo. Que carece de direção, carece de propósito. Quer dizer, não tem nenhuma meta. Pelo contrário, e bem diferente das funções de pensamento e sentimento. Para concluir, as 4 funções são os recursos através dos quais a consciência obtém sua orientação para a experiência. A sensação diz que uma coisa existe, o pensamento nos diz que é essa coisa. O sentimento nos informa se essa coisa é agradável ou não. E a intuição nos diz de onde a coisa vem e para aonde vai. Quer dizer, podemos observar no dia a dia a atuação dessas 4 funções. Pessoal, das 4 funções, o indivíduo pode ter uma que é a dominante. Tem uma segunda que anda junto com a dominante, uma terceira, e a função inferior, que é a última função. Aí você me pergunta quando a última função aparece. Por exemplo, no caso de Nabucodonosor, ele surtou, ali aparece, quando o indivíduo está muito doente, muito frágil. A função inferior aparece com toda a força, ele vive sob o controle total da sua função inferior. Aí está o tema tipos psicológicos muito interessantes e muito importante para todos nós.